Olá pessoal, tudo bem? Saudações a todos aí. Nós vamos começar a falar sobre um assunto um pouco diferente agora das simbologias, né? Um assunto assim bastante pertinente, porque ele vai tratar da forma com que você vai transmitir a sua medida. Lembra que no início, quando a gente ainda estava falando de instrumentação e controle, não sei se eu falei para vocês nessa turma, né? Ou se eu falei numa outra, que a instrumentação ela tem seus pilares, ela tem as suas sustentações. Ela está inserida dentro do quadro da automação, que a automação seria, no caso assim, o universo mais abrangente que você possa ter. A automação é um universo grande. Dentro da automação você tem a instrumentação, que ela vai tratar de quê? Ela está mais ligada à parte de medida, de qualidade, de controle. Quando você pensar em instrumentação, você pensa em qualidade. É a melhor palavra para resumir a instrumentação. Por que pensa assim? Por que razão é essa a ideia? Porque assim, para você ter qualidade de qualquer produto, esse produto ele tem que estar o quê? Tem que estar simétrico, ele tem que estar conforme, ele tem que ter padrão. Ninguém gosta de comprar nada sem padrão. Tu já pensou? Você vai comprar uma cadeira, aí você chega lá, tem uma cadeira maior do que a outra, uma mesa maior do que a outra, as mesas não são padronizadas. Ninguém quer saber de comprar nada que não esteja padronizado. Às vezes, até quando você visita um restaurante, você observa a cor das paredes, observa o ambiente, o mobiliário. Então, as pessoas são fascinadas por padrão. E para você obter qualidade, tem que ter padrão. Para fabricar um remédio, você tem que ter sempre a mesma fórmula. Tem que ter sempre o mesmo padrão de trabalho, a mesma batelada, os mesmos procedimentos. Então, isso chama-se qualidade. E a instrumentação, ela tem assim uma relação muito íntima com a qualidade. Porque você tem que medir, tem que comparar com o padrão, tem que ter ação corretiva para poder controlar, tem que monitorar. Repara que a sala de controle, você tem lá os monitoradores, os operadores, que nada mais são do que monitoradores do processo, estão observando a toda hora como é que aquele processo está se desenrolando, como é que ele está se desempenhando, se o processo está dentro do padrão definido ou não. A instrumentação também tem o que? Registro, ela registra todas as variáveis, ela guarda essas variáveis num banco de dados que normalmente dentro das grandes indústrias, das grandes refinarias, eles vão ser os seus servidores. Você vai guardar uma boa parte daquelas variáveis, as mais importantes, dentro de um servidor, porque se acontecer qualquer problema, ou parar o processo, ou simplesmente ocorrer um acidente, a gente vai ter que fazer a rastreabilidade daquelas variáveis, observar o que deu origem, olhar a caixa preta do processo para saber por que o processo parou e por que ocorreu um determinado acidente, por que a bomba pegou fogo, enfim, tudo isso você vai precisar. Para você descobrir as causas, tem que fazer o quê? A rastreabilidade, tem que rastrear. No caso aqui, nós vamos tratar dos padrões de transmissão de sinal, porque quando você está fazendo uma medida, essa medida ela tem que ser transmitida. Aí você mediu, por exemplo, tem uma faixa de temperatura lá de 0 a 100 graus. Aí esse valor de medida vai ter que ser transferido primeiro para um CLP, para depois esse CLP mandar em sinal de rede lá para a sala de controle. E lá, então, você pode ter um sistema SCADA, pode ter um sistema de um SDCD, por exemplo. Mas essa variável tem que ser, a princípio, transmitida. Ou transmitida em rede, pode ser, se usar qualquer um desses protocolos que a gente conhece no mercado, Fieldbus, Profibus, DeviceNet, enfim, Modbus, algum protocolo desse tem que ser utilizado, ou então simplesmente você vai utilizar os nossos sinais de transmissão
os sinais padronizados. Um sinal muito famoso, muito assim, utilizado dentro da área de instrumentação para transmissão de variáveis é o padrão 4A20. O padrão 4A20 mA, ele é extremamente utilizado porque é um sinal de corrente, a corrente normalmente, a corrente não é vulnerável a ruído, por isso que a corrente é interessante de ser utilizada para transmitir sinal. 4A20, você começa em 4, repara que aí você tem um zero vivo, depois a gente vai falar o que é o zero vivo. Você tem um zero que não é zero, é 4. O seu zero vai começar no 4. Tem o sinal 1 a 5 volts, que também tem um zero vivo, que o zero vai começar no 1, é de 0 a 5 volts. Tem o 0 a 10 volts, que também é um padrão de sinal, só que esse aí não tem zero vivo, ele é um zero morto, porque se o cabo arrebentar, você não vai saber se o seu sinal está em zero ou se o cabo arrebentou. Se isso acontecer com o sinal de corrente no padrão 4A20, se o cabo arrebentar e chegar lá no seu CLP 0 mA, ele vai falar, pô, peraí, tem alguma coisa errada aí, não existe esse valor. O meu valor aqui começa em 4, o meu zero começa em 4. Então arrebentou o cabo. E aí o equipamento vai mandar um sinalzinho chamado sinal de burnout, quer dizer, o barramento está em out, o barramento rompeu. E aí a gente vai saber que aconteceu um problema lá na fiação, ou mau contato na borneira, enfim. Mas de qualquer maneira, a gente tem que saber como é que esses sinais eles vão representar o valor da variável. Por exemplo, aqui, imagina que a gente tenha 30 graus, ok? Estou com 30 graus na minha faixa de 0 a 100. Eu quero transmitir isso em 4A20 mA. E aí, a minha faixa é 4A20. 20 menos 4, a minha faixa vai ser de 16. 10% de 16 é 1,6. Ah, mas eu tenho 30 graus. Aqui é 0 a 100. 30 graus da minha faixa de 0 a 100 vai corresponder 30%. Então eu tenho que mandar um sinal em corrente na faixa 4A20 também de 30%. Como é que eu faço isso? Eu já sei quem é o 100%. A faixa é 16, é 20 menos 4. 100% é 16. E 10% é 1,6. E 30%, 1,6 vezes 3. Quanto é que dá 1,6 vezes 3? Dá 4,8. Só que eu tenho que somar o meu limite inferior sempre. Sempre somar o limite inferior. Aí eu vou ter 8,8 miliamperes aqui, ó, para representar os meus 30% da faixa. Então, quando eu tiver 8,8 miliamperes, eu vou ter o quê? Eu vou ter 30%. Aquele 8,8 vai corresponder aos 30 graus. Ah, não entendi muito bem não, mas explica de novo. Então, vou botar um outro exemplo aqui. Vou botar o exemplo dos 45 graus. A minha faixa de temperatura é 0 a 100 graus. 45 graus vai ser 45%. Quem é que vai representar esses 45 graus em corrente na faixa de 4A20 mA? É simples, você pega a faixa que é 16, acha 10%. 10% 1,6. Mas é 45%, então vou pegar 10% que é 1,6, vamos dividir por 2, vamos achar 5%? Vamos. 5% vai ser quanto? Vai ser 0,8. Aí eu vou pegar os meus 1,6, vou multiplicar por 4, vou achar o 40%. 1,6 vezes 4 vai dar, vamos lá, fazer a conta, 1,6 mais 1,6 vai dar 6,4. Mas eu ainda tenho que somar quanto? Aos 6,4. Eu vou ter que somar o 0,8. E aí isso vai dar quanto? Vai dar 7,2. Mas o 7,2 é 45%. É 45% da faixa que é 16. Mas aí eu vou ter que somar o quê? O limite inferior. 7,2 mais o limite inferior
eu vou achar 11,2. 11,2, olha aqui. 11,2 miliamperes. 11,2 miliamperes vai corresponder aos meus 45%. E se eu fosse calcular, por exemplo, na faixa de... Vou calcular isso agora, mas aqui em 0 a 10 volts. Aí em 0 a 10 vai ficar muito tranquilo, né? Porque aqui, ó, quanto é que é 30% de 0 a 10 volts? É 3 volts. Por quê? A faixa é 10 menos 0, vai dar 10, e 30% é 3 vezes 1. Eu não tenho zero vivo, é que é tranquilo, ó. Eu vou ter 3 volts. Essa minha caneta tá falhando. Vou ter que pegar aqui, ó, a rosinha. A rosinha é melhor. Aqui, ó, 3 volts. E se fosse na faixa de 1 a 5 volts? 5 menos 1, 4. A faixa é 4. 10% da faixa, que é 4, é 0,4. 30% é 0,4 vezes 3. 0,4 vezes 3 vai dar 1,2. Só que eu tenho que somar o limite inferior, 1,2 mais 1, 2,2. Agora vamos calcular aqui 45% também. Faixa 0 a 10, 45% é muito fácil, né? Vai dar o quê? Vai dar o 4,5 mesmo, porque eu não tenho que somar nada. E no caso de 1 a 5 volts, 10% é 0,4. 0,4 vezes 4 dá 1,6. Mas quanto é que é 5% ali daquela faixa de 1 a 5 volts? Bom, 10% eu sei que é 0,4. 5% é 0,2. Então, pessoal, nessa faixa de 1 a 5 volts, nós temos 0,2, que vai corresponder aí a 5%, e 0,4 que vai responder a 10%. Nós queremos calcular o 45%, então vou pegar o nosso 4,4, vou multiplicar por 4, vai dar 1,6, né? E esse 1,6 eu vou somar ele o quê? Eu vou somar o 2, o 0,2, né? Então vai ficar 1,8. Só que eu tenho que somar o limite inferior. E aí então aqui vai dar o quê? 2,8. Detalhe, aqui estava escrito 4, observando no início do vídeo, mas aqui é 0,4. Beleza, fechou. Gente, então, eu sei que deu trabalho aí para a gente fazer essa tabelinha, mas eu acredito que o conceito vocês devem ter captado. Eu vou ficar por aqui. Não esqueçam de dar o nosso like. E olha aí, um bom final de semana para todos vocês, ok?